Graça e paz, nós estamos aqui para mais uma devocional da Palavra da Graça. E hoje eu gostaria de compartilhar um texto que se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3, que diz assim: E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3: E disse Deus: haja luz, e houve luz. A primeira coisa que eu gostaria de falar nesse texto é acerca de identidade. Hoje nós precisamos descobrir ou redescobrir a nossa identidade em Cristo Jesus. A Bíblia diz no versículo 1 que no princípio criou Deus. Quem criou os céus e a terra? Deus. Essa é a sua identidade. Ele sabe quem Ele é. Ele é Deus. E nós também precisamos descobrir qual é a nossa identidade. A Bíblia diz que todos quanto receberam, Deus deu-lhe o poder de ser feito filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. Todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus dá o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem em seu nome. Hoje, nós que cremos em Cristo, nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade, a identidade de filho. As circunstâncias não podem falar a nosso respeito. Os desafios da vida não podem determinar quem somos. Muitas pessoas são guiadas pelas circunstâncias. Se as coisas estão indo bem, Deus ama, eles são filhos de Deus. Mas se as coisas estão indo mal, Deus os abandonou e eles deixaram de ser filhos de Deus. Não, essa não é a nossa identidade. Nossa identidade é de filho. O interessante é que antes de Jesus começar o ministério, aos 30 anos, ele vai ser batizado no Rio Jordão por João Batista. E a Bíblia diz que quando ele sai das águas, os céus se abrem, o Espírito Santo desce em forma de pomba e uma voz do céu que diz: esse é o meu filho amado em que tenho todo o meu prazer. O interessante é que Jesus não havia feito nenhum milagre. Jesus não havia curado, ressuscitado, multiplicado, nem transformado nada ainda. Ele iria iniciar o seu ministério, mas no início do seu ministério, Deus já revelou a identidade de Cristo. Ele é o meu filho amado em que eu tenho todo o meu prazer. Jesus não precisava provar nada. Ele já conhecia a sua identidade, e porque ele tinha uma identidade em Deus, e qual identidade? De filho amado, ele pôde manifestar quem verdadeiramente ele é. Nós temos uma identidade. O diabo tem tentado roubar na nossa geração a nossa identidade, nos fazendo entender que somos órfãos, que não temos importância, que fomos frutos de um planejamento familiar simplesmente. Mas a verdade é que nós nascemos debaixo de um propósito, nós temos uma identidade, nós temos um DNA, uma paternidade divina. Deus nos fez filho, e como filho nós também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não permita que circunstância, não permita que fracasso e sucesso altere essa verdade. Descubra e viva segundo a sua identidade, e a sua identidade é a mesma lá do Jordão. Este é o meu filho amado em que tenho todo o meu prazer. Nós somos filhos de Deus, a saber, os que creem em Cristo, não pelo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez lá na cruz por nós. E a segunda coisa que eu gostaria de falar é, no versículo 2, a Bíblia diz que a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No versículo 3, e disse Deus: haja luz. O interessante é que Deus viu uma situação caótica, a terra estava um caos, sem forma, vazia, trevas havia sobre a terra. E no versículo 3 a Bíblia diz: e disse Deus: haja luz. O que eu aprendo com isso? É que Deus não move por circunstância, Deus move por aquilo que Ele crê, por aquilo que Ele crê, e aquilo que Ele crê é aquilo que se estabelece. Deus viu o caos, Deus viu que estava sem forma, Deus viu que estava vazia. Ele não ignora a circunstância, Ele não ignora a situação atual. Mas a Bíblia diz que no meio do caos, no meio das trevas, Deus disse: haja luz. Deus falou não aquilo que Ele estava vendo, mas aquilo que Ele estava crendo que iria acontecer. E é assim que nós precisamos nos comportar. Nós precisamos falar no meio do caos, no meio das trevas, no meio do vazio. Não aquilo que a circunstância está nos mostrando, mas aquilo que nós cremos na palavra de Deus. Se nós cremos que haverá luz, nós precisamos declarar: haja luz. Se nós cremos que haverá transformação, nós precisamos declarar: haja transformação. Se nós cremos que haverá milagre, nós precisamos declarar que haverá milagre. Porque nós falamos não aquilo que estamos vendo. Nós não somos aquele que anda por vista, nós andamos pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Deus viu o caos,
Deus viu a bagunça, mas Deus falou aquilo que ele estava crendo. Paulo diz: crie, por isso falei. Te pergunto hoje, o que você tem falado? Porque você vai comer o fruto daquilo que tem falado. Se você tem falado que não consegue, que não tem mais jeito, que a situação é difícil demais, é exatamente isso que vai acontecer. Mas se você tem falado como Deus falou e disse Deus, haja luz, você precisa declarar no meio da circunstância, e aquelas circunstâncias será alterada em teu favor, conforme a palavra de Deus nos ensina. Hoje eu quero deixar essa devocional, esses dois princípios: primeiro, da sua identidade; segundo, fale não o que está vendo, mas aquilo que está crendo, porque aquilo que você está crendo será o que vai manifestar na sua vida. Que Deus possa te abençoar poderosamente e que você possa ser alimentado por essa palavra. Até a próxima devocional da Palavra da Graça. Deus te abençoe em nome de Jesus.